Oi, gente. Aula 3. Vamos começar aqui. Nessa aula a gente vai manipular aquelas tabelas que a gente utilizou na aula passada. A gente vai criar subsets e a gente vai fazer os primeiros gráficos também, utilizando uma planilha de dados já conhecida, ok? Para esse começo a gente vai utilizar primeiro aquele dado dos caranguejos. O nome do arquivo se chama crabs estuary.xlsx. E esse arquivo provavelmente está salvo lá na mesma pasta onde vocês deixaram os exercícios das aulas 2, da aula 2 que a gente fez, ok? Caso vocês tenham perdido essa aula, vejam os vídeos que já estão disponíveis dessa aula sobre como carregar. Como é um arquivo XLS, a gente vai usar o pacote que se chama readxl. Então vamos carregar o pacote. readxl. Esse pacote ele tem a função chamada read Excel. E aqui eu vou colar simplesmente o caminho do meu arquivo. Veja aqui o arquivo que a gente está interessado, crabs estuary, e aqui o caminho no meu computador onde esse arquivo está salvo, ok? Se eu correr só isso aqui, ele vai me mostrar só o que tem na tabela, porque eu não vou estar associando esse valor a nenhum objeto. Ok, ele me deu o que tem na tabela, mas ok, não tem nenhum objeto. Nenhum objeto foi criado, se vocês olharem aqui no canto superior direito. Então, vou criar um objeto chamado carangas. E vou associar esse valor dessa tabela a esse objeto. Se eu correr aqui, foi criado agora o objeto carangas, que tem 200 observações e 8 variáveis. Vamos explorar melhor aqui o arquivo. Vamos clicar aqui no objeto que apareceu aqui no canto superior direito. Aqui está. Então a gente tem diferentes colunas, várias amostras. Cada linha é uma amostra diferente. Cada coluna é um descritor ambiental. Então a gente tem setor estuarino, a gente tem habitat do manguezal, das gramas, não é grama marinha, o marisma, e talvez tenha outra coisa mais, mas o que a gente está vendo aqui só manguezal e marisma. Tem salinidade, matéria orgânica, tamanho do grão, granometria. E a gente tem uns dados biológicos aqui. Abundância de caranguejos, biomassa de caranguejos e taxa de crescimento de caranguejos. Interessante. Ok, uma tabela do Excel como aquela outras que a gente trabalhou. É exatamente aquela tabela. Ok, conseguimos aqui. Vamos agora fazer umas brincadeiras com esse conjunto de dados. Vamos criar diferentes subsets. Criar diferentes subsets da tabela carangas. O primeiro subset vai ser para selecionar uma coluna. Então vou usar aqui o jogo da velha. Selecionar só uma coluna. Para selecionar só uma coluna de um objeto, eu uso o cifrão. Escrever carangas. E cifrão, olha, automaticamente aqui ele me mostra todas as colunas. Vou botar aqui setor. Se vocês correrem essa linha aqui de comando, Ctrl Enter, ele vai me dar tudo que tem na coluna setor, que por acaso é a primeira coluna do data frame. Se eu escrever carangas e colocar habitat, ele vai mostrar tudo o que tem no habitat. No caso, só tem dois mesmo. Salt marsh, que é marisma, e mangrove, que é manguezal. Então essa é uma maneira de você selecionar só uma coluna. A gente pode agregar ou salvar esse valor aqui em um objeto. Pode chamar ele de habit. Fazendo isso, vai criar outro objeto. Veja lá, no nosso canto superior direito, criou-se outro objeto chamado habit. E se eu chamar esse objeto e correr essa linha de comando, Ctrl Enter, ele vai me dar os valores dentro do objeto. Como o objeto tinha a informação
da coluna Habitat, ele vai ter exatamente essa informação dentro dele, que é só dado se o habitat é manguezal ou marisma, ok? Tem maneiras mais eficientes, ou melhor, mais úteis, a gente criar subsets? Tem. Vamos utilizar usando colchetes. O que eu quero dizer com isso? Lembra que os colchetes ajudam a gente a criar subsets? Como funcionam os colchetes? Aqui é o nome do arquivo e o colchete aberto. E aí tem essa vírgula aqui no meio. Para o lado esquerdo da vírgula, eu vou definir as linhas que eu quero selecionar para o subset. E para o lado direito da vírgula, eu vou selecionar as colunas que eu quero selecionar para o subset. Então, se eu escrever 1 e 1, eu vou selecionar o que aparece na primeira coluna e primeira linha. Então, vai criar um subset que provavelmente vai ser só um valor, que é exatamente o valor que aparece na primeira coluna e primeira linha. E no caso, é a palavra setor 1. Ok? Se a gente fizer o subset mais uma vez e usar sequências no lugar de um número só, por exemplo, vamos usar 1, 2.4 para criar uma sequência que vai de 1 até 4. É isso que serve os dois pontos. Então eu vou criar uma sequência de 1 até 4. E uma sequência aqui também de 1 até 4. Ele vai me produzir um subset também que vai de 1 até 4. Vou carregar isso aqui para cá. Veja, eu tenho aqui as 4 primeiras colunas e as 4 primeiras linhas. Então, criei aqui um subset. Vocês podem, mais uma vez, salvar esse objeto, se vocês quiserem, e salvar esse subset para usar em outro tipo de aplicação. Então, vou botar subcar. Então, vou guardar a informação contida aqui, nesse subset, nesse objeto novo. Vou correr. Criou-se outro objeto, subcar. São 4 observações de 4 variáveis. E lá está. Se você chamar agora o subcar, o objeto, e correr isso aqui com Ctrl Enter, ele vai te mostrar aqui 4 colunas e 4 linhas. Ok. Outras formas de usar, além dos colchetes. Existem pacotes específicos para fazer subsets, mas eu acho que, por enquanto, a gente vamos usar só os colchetes. Que os colchetes vão permitir a gente selecionar tudo que a gente precisa. Então, por curiosidade, vocês podem ver outros pacotes, outras maneiras de fazer subsets, mas por essa aula eu vou me concentrar só nos colchetes, ok? Então, vamos pegar agora carangas de novo. E vamos supor que você não quer selecionar colunas e linhas seguindo uma sequência. Você quer selecionar linhas e colunas utilizando números arbitrários que você escolheu. Então vamos usar a função concatenar e vou selecionar a linha 1, a linha 5 e a linha 10. Então tem aqui esses 5 valores. E aqui também vou usar concatenar para a linha 1, linha 5 linha 6. Se eu correr isso aqui, ele vai me dar exatamente isso que eu selecionei. Foram os valores presentes nas 3 linhas que eu selecionei, no caso, a linha 1, a linha 5 e a linha 10, e os valores associados a essas 3 colunas. Coluna 1, coluna 5 e coluna 6, que é o que a gente vê aqui. Ok? Dá para fazer utilizando palavras? Dá para utilizar palavras também. Vou mostrar para vocês. Se vocês escreverem names e carangas, ele vai me dar os nomes das colunas do objeto carangas. Então essa é a função names. Veja só, aqui estão os nomes. Você pode utilizar essa função para te relembrar os nomes que aparecem. Vou botar aqui. Mostrar nomes das colunas. Essa é a função names. Ok. Vamos criar um subset que seleciona habitat e grain size. Ok? Então vou escrever aqui carangas
Vou abrir colchetes. Como eu estou selecionando colunas, eu vou trabalhar só aqui do lado direito. Então vou concatenar. E agora, utilizando aspas, eu vou escrever habitat, separar por vírgula, e aqui também eu vou escrever grain size. Então, estou contando o nome dessas duas, das duas colunas, no caso, habitat e grain size, e teoricamente vai me dar um subset que tem só duas colunas, que são exatamente desses dois valores. Vou correr aqui, e tcharam, ele me deu só duas colunas, que tem habitat e grain size. Veja aqui que ele omitiu mostrar as outras 190 linhas, mais uma questão de economia de espaço. O R faz isso, tá? Mas esse subset aqui tem 200 observações também. Ok? Ou seja, 200 linhas. Ok? E, ok, eu sei como selecionar colunas, mas como que eu faço para selecionar tipo, nomes de linhas, critérios para selecionar linhas, por exemplo? Vamos supor, eu tenho o objeto carangas que eu sei que são dados de estuários. Eu quero selecionar só dados referentes a manguezais, porque eu sei que tem dentro da coluna Habitat tem marisma e tem manguezal. Eu quero só manguezal, como que eu faço? A gente faz o seguinte, aqui do lado esquerdo, ou seja, trabalhando com linhas, eu vou escrever de novo o nome carangas, vou usar o cifrão, selecionar o habitat, que é onde vai ter a coluna que tem o critério que eu quero selecionar. Vou usar o operador igual igual, que significa exatamente igual. Mangrove. O que quer dizer esse código todo aqui? Então, eu estou criando um subset do objeto carangas, sendo que o critério de subset eu quero do objeto da coluna habitat, eu quero valores que são exatamente iguais a esse critério aqui, mangrove. E isso vai me dar somente, vai criar uma tabela que somente tem as linhas que tem mangrove, que tem manguezais. Se eu correr isso aqui, tcharam, ele filtrou os meus dados. E só está me mostrando os manguezais. Se eu quiser salvar essa informação, chamar de mangue, eu posso. Vamos correr isso aqui, Ctrl Enter, e eu guardei essa informação aqui no objeto mangue. Se eu chamar agora o objeto mangue, cá está. Eu criei um subset do objeto carangas que tem só dados que foram coletados de manguezais. Ok? Vocês podem expandir os critérios de seleção de vocês também. Vamos supor que eu queira carangas, que é o nome do objeto. Eu vou criar um subset que eu quero, de novo, esse critério dos manguezais. Eu vou escrever aqui de novo para a gente não esquecer. Então, carangas, habitat, exatamente igual a manguezais, mangrove. Então, está aqui o mesmo critério que eu utilizei antes. Então, ele vai criar um objeto, um subset que tem só valores coletados dentro de manguezais. Mas eu quero mais. Eu quero também outro critério. Eu quero um critério que seja somente do setor 1. Como que eu faço aqui? Bem, vamos utilizar o ezinho comercial. De novo, escrever carangas. De novo, escrever o cifrão. Aqui o setor. Igual, igual. Setor 1. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Estou criando realmente subset, mas subset tem dois critérios. Os critérios são que
os valores da coluna habitat sejam exatamente iguais a mangrove e que os valores da coluna sector sejam exatamente iguais a setor 1. Se eu correr isso aqui, deu um erro. Vamos ver qual que é o erro. Ah, eu escrevi errado. Veja agora, não é setor, é sector. Vou correr de novo. Ah, agora deu certo. Vejam, atenção, sempre a grafia das coisas. Um Czinho e não deu para correr. E aqui está. Tenho só setor 1 e só manguezais. Então posso escrever aqui, salvar essa informação no objeto chamado mang.s1 e usar a flechinha para atribuir o valor a ele. Então criou-se aqui o objeto mang.s1, aqui no canto superior direito, estão vendo aqui. Se eu chamar esse objeto, mang.s1, está ali. Ok? Criamos outro subset. Tá, como que eu posso fazer agora para selecionar tudo menos um critério? Ao invés de tipo, selecionar o que eu quero, eu posso selecionar o que eu não quero. Um critério ao contrário. Uma exclusão. Dá para fazer também. Vamos escrever aqui carangas. Vou botar aqui exclusão. Como que funciona a exclusão? Vamos escrever carangas. Mesma coisa, colchetes, para dizer que a gente vamos fazer um subset. Trabalhando de novo aqui no lado esquerdo, referente a linhas. Carangas. Eu vou usar a coluna setor, sector, exatamente igual, sector 1. Bem, mas, ué, eu estou selecionando aqui só o setor? Tem um argumento que é o exclamação. Se eu escrever o exclamação aqui no comecinho, significa que eu não quero, que é isso que não é o que significa, eu não quero, significa não, não quero o setor 1, que é o objeto, que é o, vamos dizer assim, o valor que está associado a essa coluna. Então, isso aqui vai me criar um subset que tem tem a planilha completa, menos aquelas linhas que tem setor 1. Se eu correr isso aqui, veja aqui o que apareceu. O setor, e agora começa agora direto no setor 2. Então, com essa função aqui, eu criei um subset que excluiu o meu setor 1 da minha planilha de dados, ok? Se eu quiser salvar essa planilha, mesma coisa, é só atribuir ela a um objeto, tá bom? Outro critérios, vão ser critérios de maior ou menor. Isso também se aplica no R. Por exemplo, posso escrever aqui carangas, e vamos supor que eu queira dentro do critério aqui de linhas, vou escrever carangas de novo, e grain size. Eu vou estabelecer critérios para granulometria. Vamos supor que eu só queira uma granulometria mais grossa, eu quero criar um subset que só vai me dar valores que têm grãos muito grossos. Então vou botar aqui maior do que 4 milímetros. Então vai ser só cascalho dos grossos aqui. Aí se eu correr isso aqui, ele criou realmente um objeto, um subset. Está aqui o subset que eu corri. Veja que a coluna grain size, todos os valores estão acima de 4. Então eu criei uma condicional para criar um subset, para criar um recorte dos meus dados, mas tendo o critério que somente valores maiores do que 4. Eu posso também fazer o seguinte. Estou aqui reescrevendo isso, também de novo grain size. E tá, eu quero que seja maior que 4. Porém,
Eu também quero, eu não quero matacão, eu não quero rocha, eu não quero tipo os rochers assim, eu quero ainda trabalhar com cascalho mesmo. Então você vai adicionar outro critério aqui. Então, de novo, vai ser carangas. De novo, o critério vai estar associado com grain size. Só que eu vou botar aqui no caso menor do que 10. Eu não quero nada maior que 10 milímetros. Se eu correr isso aqui, eu escrevi alguma coisa errada, para variar. Isso aqui sempre acontece quando escreve alguma coisa errada. Então, eu tenho aqui grain size, carangas, tá? Ah, eu já encontrei qual foi o erro. Qual foi o meu erro aqui? Eu comi sem querer a vírgula. Eu não estou diferenciando se é critério de linha ou coluna. Eu preciso desse critério. Então, aqui, eu estou estabelecendo critérios para a seleção de linhas, não para a seleção de colunas. Se eu tiro essa vírgula, o R não vai saber se eu estou falando de linha, de coluna, de conteúdo, não vai saber o que é isso. Ok, agora eu vou correr de novo, já que eu já encontrei o erro. E terá, aqui está, mais uma vez, um subset, só que ele tem dois critérios dessa vez. Ele tem valores de granulometrias maiores do que 4 milímetros e valores de granulometrias menores do que 10 milímetros. Então, só nesse espaço entre 4 e 10, eu vou ter valores aqui. Deu para entender como que se aplica maior ou menor, utilizando essa função subset? Tem outras formas de excluir dados também, de excluir colunas? Tem também. Por exemplo, eu posso escrever, vou botar aqui, remover colunas. A gente pode escrever carangas. A gente quer fazer o subset, a gente vai usar colchetes. E como eu estou lidando com colunas, eu vou trabalhar deste lado, o lado direito da vírgula. E aqui eu vou posso usar o sinal de menos, concatenar e escrevo os números que eu não quero. Eu não quero a coluna 2, eu não quero a coluna 4 e eu não quero a coluna 6. Com isso, ele vai me dar um subset que não tem essas três colunas. Se eu correr esse valor, apertando Ctrl Enter, tcharam, ele me criou um subset que não tem aquelas colunas. Então, só tem setor, salinidade, granulometria e uns outros valorzinhos aqui. Ele limpou com base nesse critério aqui de remoção. Ok? Ok, para manipulação de dados, acho que por isso daqui vai ser útil para a gente fazer praticamente tudo o que a gente quer durante a aula, ok? Durante o curso. Então a gente tem critérios aqui para remover valores que são muito acima ou muito abaixo daquilo que a gente quer analisar. A gente tem função para poder analisar conjuntos específicos dos dados. Então a gente vai usar muito essas funções de subset. Então, tipo, não pensem que a gente só vai usar isso aqui agora, nessa aulinha aqui. Não, a gente vai estar fazendo subset o tempo todo. É como se estivesse realmente trabalhando, fazendo aquelas manipulações que a gente fazia no Excel, só que ao invés de fazer visualmente, a gente está usando linha de código. E é uma questão de tempo. Agora que vocês estão tendo o primeiro contato, parece que é muito mais fácil usar o Excel do que usar o R. Mas com o tempo vocês vão ganhar fluência, tudo, e vão perceber que vai ficar bem mais fácil fazer isso no R do que no Excel. Ou melhor, bem mais rápido. Então, é isso. Qual outra forma também que você pode... aqui seria para transpor uma tabela. Transpor nada mais é do que deitar uma tabela. E a função é T. Você botar carangas aqui. Deitou minha tabela. O que era linha virou coluna e o que era coluna virou linha. Ela ficou bem feia. Mas é isso. Eu tinha 200 linhas, então agora eu tenho 200 colunas. Raramente vocês vão utilizar isso aqui para as aulas, mas é bom que vocês saibam que essa opção de transpor também existe aqui. Ok?
Alguns exemplinhos aqui para agora de criar sequências complexas. A gente vai criar sequências às vezes para poder criar fatores, para poder diferenciar certos fatores. O que eu quero dizer com uma sequência? Bem, pode ser simplesmente isso aqui, uma sequência de 1 a 10, mas também pode ser algo mais complexo. A gente pode criar uma sequência, por exemplo, utilizando a função sec. Eu posso criar uma sequência que vai de 1 a 100 by 5. Significa que eu quero uma função. Eu estou criando uma função que vai de 1 a 100, de 5 em 5. Se eu correr isso aqui, aí ele me deu esses valores aqui, que vai de 1 a 100, de 5 em 5. Ok. Acho que eu vou botar aqui 101, que aí fica melhor, fica mais redondinho. Ou melhor, de 0 a 100, para ficar de 5 em 5. Agora sim, vai de 0 a 5, 10, 15, 20, por aí. Ok? Cria uma sequência. Eu posso também criar uma sequência que vai de 1 a 2. E uso a função length half. No caso, 10. Não é length half. Deixa eu ver aqui como que faz, como que é o nome certo disso aqui. Bem, eu esqueci, mas toda vez que você esquecer alguma coisa, escrevam ponto de interrogação, corram a sequência, corram o código, e aqui apareceu. Na ajuda, isso é uma maneira de você conseguir ajuda. E aqui eu vou ver minha colinha, ver sequence generation. Toda vez que vocês botarem um ponto de interrogação na frente de uma função, ele vai te dar a ajuda daquela função. Então, ok, eu sei que é geração de sequências. Ah, é isso? Essa função é length.out. Ok, então tá. Eu vou escrever então length.out igual a 10. Ah, é isso aí, eu estava escrevendo errado. O que eu criei? Eu criei uma sequência que vai de 1 até 2 e a sequência tem comprimento de 10. Então ele criou os 10 valores e a sequência que vai de 1 aumentando assim gradativamente até chegar nos 2. Sendo que a distância entre esse valor e esse valor é sempre constante. Ok? Isso é interessante para vocês criarem sequências para às vezes criar um fator, criar um gradiente, até para criar uma simulação. É interessante que vocês saibam disso. Outra maneira de criar valores, assim, talvez mais interessante para criar fatores, é a função de repetição, que é o rep. Eu posso repetir a palavra, o caractere A, 100 vezes. Se eu correr isso aqui, ele cria 100 cópias, uma sequência de 100 cópias da letra A. Se eu escrever repetir, dessa vez usar um vetor, A e B, e colocar 100 vezes, ele vai repetir esse fator 100 vezes. Ou seja, ele vai repetir esse vetor 100 vezes. Também posso, utilizando o mesmo vetor, A e B, só que eu vou usar o argumento each 100. O que significa? O que diferencia isso? Significa que ele vai repetir cada elemento contido aqui no vetor 100 vezes. Então ele repetiu primeiro 100 vezes o A, depois 100 vezes o B. Eu posso armazenar isso aqui num objeto chamado área. Vamos supor que é um fator que eu quero criar. Ok, fator área. E eu quero associar esse fator ao meu objeto carangas. Como que eu faço para grudar ele ali? Bem, eu posso simplesmente usar uma função chamada cbind, que seria alguma coisa como o C é de coluna e bind é de colar. Eu escrevo área
é o primeiro elemento a ser colado e vai ser colado ao carangas. Se eu correr isso aqui, será que colou? Vamos ver. Veja só a primeira coluna do meu objeto carangas agora é a área. E aqui estão os valores que eu acabei de criar de área. É como se eu tivesse acabado de criar um fator novo para o objeto carangas. Ok? Bem, era para isso só. Eu vou guardar isso aqui e criar o objeto carangas 2. Guardar ali. E na próxima aula a gente vai criar diferentes tipos de gráficos com esse exato mesmo pacote, que no caso é o caranga. Ok? Melhor, com esse conjunto de dados que é o carangas. Ok? Então pode ser interpretado como uma continuação dessa aula. Mas como já deu bastante tempo assim, eu vou dividir. Então é isso. Obrigado.